Pessoal, agora a gente vai analisar qual o caminho de entrada no concurso do CBMERGE, né, para entrar no curso de formação de oficiais dos bombeiros. E é pelo vestibular da UERJ. E aí é importante que vocês entendam uma série de coisas. O vestibular da UERJ ele tem particularidades que o definem, né? E é muito diferente de uma prova, por exemplo, como o Enem, tá? Que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Por quê? O vestibular da UERJ tem duas etapas. Na primeira etapa, você tem os exames de qualificação. A gente está falando, né, está no ano de 2019, então eu vou te mostrar as datas desse ano. O primeiro exame de qualificação ele aconteceu no dia 7/6/2019 e o segundo exame de qualificação ele vai acontecer no dia 15/9/2019, em setembro, né, dia 15 de setembro. E o que significa esse exame de qualificação? Ele é uma prova objetiva, né, o exame, tem 60 questões de marcar com opções A, B, C, D. Então são 4 opções e não 5, porque muitos concursos têm A, B, C, D, E. Na prova da UERJ você tem 4 opções, A, B, C, D. E ele tem uma duração de 4 horas. Agora, para que serve esse exame de qualificação e como é que ele faz você ter a sua entrada no concurso, né, da CBMERGE, entrar no curso de formação de oficiais? O processo seletivo da UERJ, no exame de qualificação, ele serve para te dar conceitos. Como assim te dar conceitos? Quando você faz a prova, dependendo da quantidade de questões que você acerte, você vai adquirindo uma pontuação extra para carregar para a segunda etapa. Lembrando que a prova como um todo vale 100 pontos. O exame de qualificação, tanto o primeiro quanto o segundo, valem 20 pontos. Ah, e uma coisa, quando você faz os exames, você pode fazer o primeiro e não fazer o segundo, você pode não ter feito o primeiro e fazer só o segundo. Você tem 2 chances de conseguir a maior nota possível e é sempre válida a sua maior nota. Então, se você fez o primeiro exame de qualificação e acertou 60 questões, gabaritou a prova e resolveu fazer o segundo mesmo assim para ver como é que ia ser, se no segundo você acertar 45, vale a primeira nota, os 60 acertos que você teve, tá? Agora, vamos olhar aqui como é que funciona essa tabela. Imaginando, vamos começar aqui de baixo. Você fez a prova, tem 60 questões e você acertou entre 0 e 24 questões. Isso é conceito E dentro do exame de qualificação. Se você ficar com conceito E, você está reprovado, você é considerado inapto para fazer a discursiva. Então você está fora do processo seletivo da UERJ. Se você acertar entre 25 e 30 questões, você consegue o conceito D. E aí você vai levar 5 pontos para a etapa seguinte. Se você acertar entre 31 questões e 36, você fica com o conceito C, levando 10 pontos para outra etapa, que é a etapa da discursiva. Se você acertar entre 37 questões e 42, você fica com o conceito B, que são 15 pontos para a próxima etapa. Agora, se você acertar 43 ou mais, de 43 até 60, você consegue o maior conceito dos exames de qualificação, que é o conceito A, e ele te dá 20 pontos para a segunda etapa. Por que ele te dá 20 pontos? Porque a segunda etapa toda combinada vale 80 pontos. Quando você juntar 80 de lá com os máximos de 20 pontos daqui, dão os 100 pontos da sua avaliação total no vestibular da UERJ. E é essa nota que vai avaliar você e classificar dentro da estrutura do concurso da CBMERGE. E aí agora, nessa segunda etapa, eu vou te explicar como funciona a discursiva da UERJ, tá? Vamos lá! Pessoal, então agora a gente vai analisar a segunda etapa do vestibular da UERJ, que é a etapa que tem a prova discursiva. Como é que funciona essa segunda etapa do vestibular? Você fez lá a primeira etapa, fez os exames de qualificação, o primeiro e o segundo, ou o primeiro ou o segundo, enfim, alguma combinação, conseguiu a melhor nota possível e agora vem para a discursiva, né? A discursiva vai acontecer no dia 1º de dezembro, inclusive vou até anotar isso aqui, ela ocorre no dia 1º de dezembro de 2019, né? Lembrando que eu estou gravando esse vídeo para vocês em 2019, tá? Então, no dia 1º de dezembro vai acontecer a discursiva. Essa prova tem duração de 5 horas e ela é composta por 30 questões mais uma redação. Como é que são distribuídas essas questões e a análise dos pesos? Porque aqui dentro a gente tem um ponto muito importante que é com relação aos pesos. Olha só, a prova discursiva ela tem português,
redação, matemática e física. Ou seja, todo mundo que vai fazer o concurso CBMERG tem que fazer discursiva dessas matérias. E aí, como é que isso está distribuído? A prova de português tem 10 questões. Cada questão vale 1 ponto, né? O equivalente, e totaliza 10 pontos. A redação vale um total de 10 pontos. Então, se você pegar a parte de linguagem, ela está somando 20 pontos. Então, a parte de linguagem soma 20 pontos. A prova de matemática tem 10 questões e também vale 20 pontos, que é o mesmo total da parte de linguagens. Ou seja, cada questão da prova de matemática vale 2 pontos, porque são 10 questões, totalizando 20 pontos. Agora, a prova de física tem 10 questões, só que ela vale 40 pontos. Então, a prova de física tem 10 questões valendo 40 pontos, ou seja, cada questão da prova de física vale o dobro da prova de matemática, por exemplo, porque cada questão da prova de física vale 4 pontos. Quando você somar o total disso tudo, vai estar dando os 80 pontos que eu havia falado com vocês. Então, ó, você tem 80 pontos da discursiva, mais a possibilidade de até 20 pontos do exame de qualificação, porque você tem até o limite de tirar A e conseguir 20 pontos. Os 80 pontos com os 20 pontos de lá totalizam os 100 pontos da sua prova. Só que aqui, antes de encerrar essa análise da discursiva, eu quero te chamar a atenção para um detalhe. É com relação a uma discussão já para adiantar sobre o critério de desempate. Por quê? Dentro do concurso do CBMERG, o critério de desempate é com relação à prova discursiva. E quem tirar a maior nota de física sai na frente. Então, se a configuração do concurso empatar, vai passar quem tiver tirado a maior nota na específica de física, na discursiva. Se continuar empatando, depois em matemática. Se continuar empatando, redação e depois português. Além desses critérios, pelo menos até onde eu sei, não tem um outro critério de julgamento, tá? Por que isso aqui é importante? Porque normalmente em concurso, como você deve saber, é por idade. Quando empata, normalmente o mais velho passa, porque os concursos têm essa ideia, né? O cara que é mais velho, né? A menina que é mais velha, por exemplo, leva uma certa vantagem nesse sentido, tem a prioridade porque se imagina que o mais jovem ainda tem outras possibilidades para ir tentando, não está perdendo tempo, por assim dizer. Mas aqui no concurso CBMERG não tem essa de idade, o desempate é na prova, tá? A gente agora vai ver as outras etapas. A terceira etapa, a quarta etapa e a quinta, por assim dizer, essas últimas 3 etapas combinadas, não fazem mais parte do vestibular da UERJ. Elas são de responsabilidade da própria CBMERG e envolvem a análise do exame físico, tem a análise dos exames de saúde, né? Você tem, quando eu falo exame físico, é a prova física, os exames de saúde, onde você tem que apresentar exames por conta própria mesmo, fazer exames dentro da instituição também, e você tem a análise social, onde vão fazer um levantamento da sua vida, ver se você tem uma postura ilibada na vida, né? Você não pode estar respondendo a um processo criminal, por exemplo, você não pode ter tido mal conduta, ter sido preso, essas coisas assim, de uma maneira geral, a sua conduta tem que ser pertinente com o cargo e a responsabilidade que o militar do Corpo de Bombeiro precisa ter.